Vamos começar então, já caindo no assunto aí importante para todo mundo que ouve este programa, que tem a ver com a meia entrada. A grande verdade política. Acabou a meia entrada. Acabou a meia entrada, é verdade. Final de semana, você que achou que ia pagar R$15 no cinema, você não vai mais pagar R$15, você vai pagar 30, 40, 50. Tem cinema que cobra 100 conto aí, que eu sei. Aquele que tem que a poltrona deita. Você já foi nesse? Já paguei, já paguei. Já. Foi um presente de algum casamento, não lembro, que a gente saiu para ir no cinema e fomos nesse cinema aí. Fomos assistir, acho que O Destino de uma Nação, aquele do Churchill. Fui com a minha esposa. Bom filme. Desse cinema de poltrona para ser servido ali por garçom. Uma experiência bacana, mas foi 90 conto o ingresso. Pois é caro. Bom, mas meia entrada acabou. Porque foi aprovado na Assembleia Legislativa o fim da meia entrada. E isso é a autoria do nobre deputado Arthur Duval, que está com a gente e vai explicar pra gente direitinho essa história. Afinal de contas, será que é uma tragédia ter acabado a meia entrada? Ou será que não é bem assim? Arthur Duval, explica pra gente essa história. Por que você quis acabar com a meia entrada? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite, né? Difícil a gente ver hoje em dia as rádios abrirem a oportunidade para que autores de projetos polêmicos se manifestem. Então, parabéns aí pela coragem de vocês de trazer o autor do projeto para comentar sobre ele. Vamos lá, na verdade é o seguinte, primeiro, só uma breve correção, o projeto acabou de passar na Assembleia, mas ele ainda depende da sanção ou veto do governador para ele se tornar lei. Estamos trabalhando, inclusive, para isso, para que se torne, para que ele seja sancionado. Vamos começar do começo, né? A gente tem que lembrar que a meia entrada é uma legislação federal, portanto vale para o Brasil inteiro, e eu sou deputado estadual aqui de São Paulo. Então, a minha intenção, e eu já vou falar o porquê de acabar com a meia entrada, a minha intenção de acabar com a meia entrada, ela teve que ter um drible, uma jogada, né? Como eu não posso legislar sobre matéria federal, eu não posso revogar ou criar critérios em alguma legislação federal, eu ampliei o benefício para todos os paulistas em São Paulo. Então, hoje, todos os paulistas, né, vão ter o benefício da meia entrada, o que na prática faz com que não haja mais meia entrada. E por que isso? Vamos lá. Meia entrada encarece os ingressos. Hoje, né, todo mundo paga metade do dobro. E por que isso acontece? Né? Em média, 80% dos ingressos de equipamentos culturais são vendidos no benefício da meia entrada. Então, quando você vai no cinema, que você comentou, e você fala, eu tô lá pagando R$15, você não tá pagando meia, você tá pagando metade do dobro, porque o dono do cinema, ele já faz a conta, né, dele arrecadando por R$15. Ah, mas e quem paga 30? Quem paga 30 paga o dobro. E hoje, né, o que a gente tem é um sistema nefasto que faz com que o rico seja subsidiado pelo mais pobre. Explico. Se você pega, por exemplo, uma estudante da FAAP, um estudante do Mackenzie, um estudante do INSPER, né, alguém que teve ali uma vida afortunada, que tem ali condições de pagar uma mensalidade cara, tem uma vida ali de condições financeiras muito positivas. Quando essa pessoa vai num equipamento cultural, seja um cinema, um teatro, um espetáculo de dança, ele tem o benefício da meia entrada. Quando a faxineira deste estudante, né, que muitas vezes não tem ali as mesmas condições que ele, que não estuda mais, né, vai no mesmo equipamento cultural que ele, assistir o mesmo espetáculo, ela paga inteira. Então hoje o que a gente tem é literalmente isso, a faxineira pagando o dobro para que o estudante rico pague metade. Isso aqui não é baseado em opinião, isso aqui é baseado em fatos, né? Nós temos aqui diversos estudos do Marcos Lisboa, economista, da Ancine, da própria Ancine, da Associação Paulista de Eventos, da Associação dos Artistas, da PTI, estudos da PUC, da USP, que mostram que a meia entrada, além de ter encarecido os ingressos, criou uma evasão dos mais pobres dos equipamentos culturais. Então hoje o que a gente tem é isso. E muita gente fala, mas Arthur, peraí, acabando com a meia entrada, então
Você acha que o empresário vai ser bonzinho. Ele vai falar, agora então eu vou parar de cobrar tão caro e vou baixar o valor do ingresso. Não, ninguém acredita em altruísmo de empresário aqui. A única coisa que baixa preço das coisas é concorrência. E o que nós temos aqui, inclusive, eu acabei de conversar com diversos setores aqui da cultura de São Paulo, diversos dos setores disseram, né, já se comprometeram em baixar os ingressos se isso se tornar lei, e não porque eles são bonzinhos, porque simplesmente se um baixar, todo mundo tem que começar a baixar. É aquela história, uma pizza aí do lado da tua casa, ela custa o preço que ela custa por causa da concorrência, né? O dono da pizzaria, ele não vende uma pizza por 20, 30 ou 40 reais, dizendo que eu sou bonzinho, eu não quero cobrar 500 reais numa pizza. Ele só vende a esse preço porque se ele não colocar o preço de mercado, se ele subir demais o preço, você vai comprar em outra pizzaria. Então é a mesma coisa com o equipamento cultural. A gente espera que a partir dessa correção, dessa distorção nefasta da meia entrada, que vários artistas já denunciaram, inclusive o próprio Antônio Fagundes é um deles, né, que sempre falou que a meia entrada é um absurdo, né, que encarece inclusive o valor dos ingressos. A gente espera que haja mais concorrência e o preço se ajuste para baixo. É uma questão de tempo, então, na sua opinião, você acha que com o tempo os empresários vão reajustar para baixo? É isso que você está dizendo? Isso, na verdade eu nem acredito que quando a gente fala com o tempo, mas vai demorar uns anos, não é isso. Eu digo isso imediatamente. Eu tenho aqui uma matéria, inclusive, que o André Sturm, o diretor do Belas Artes, ele já se comprometeu, ele falou, no dia em que esta lei virar, no dia que essa lei for sancionada, eu estou baixando o valor do meu ingresso aqui, porque eu tenho as contas, e é uma coisa até muito simples. Vamos lá, se a gente tem um espetáculo, né, se você é dono de um evento, seja ele qual for, uma balada, uma festa, uma peça de teatro, que seja, e você sabe que você vai vender pelo menos 80% dos seus ingressos cobrando o que se chama de meia, o que você faz? Você cobra mais caro, você faz a conta a partir disso, né? Não existe mágica. Se eu preciso faturar 1.000 e vem o Estado e fala assim, você precisa cobrar 80% aqui de meia entrada, eu não vou admitir faturar 900, 800 ou 750 no caso, né? Não, eu vou subir o preço. Então, assim, é uma coisa até, vamos dizer assim, intuitiva de você imaginar. Se você coloca esse tipo de coisa, né, você aumenta o preço. Um exercício que a gente pode fazer é o seguinte, se a meia entrada fosse boa, por que então a gente não transforma a meia entrada em 1/4 de entrada? Pronto, em vez de pagar meia, você vai pagar 1/4. Por que então não transforma em 1/8? Em vez de meia, você vai pagar 1/8 da entrada. Porque aí a gente fica mais claro pra gente que não existe almoço grátis. Simplesmente o ingresso vai ficar mais caro para que aquele 1/4 ou aquele 1/8 seja o preço que não cause prejuízo para o dono do evento. A meia entrada que você está propondo é para tudo, não é só cinema, teatro, shows. Não está. Lembrando que assim, estamos falando de cultura. Então, transporte fica de fora. Muita gente ainda está com dúvida mas e o ônibus? E a passagem de estudante? Aí é outra história. Aí você tem subsídio do Estado, são outros 500. Na questão cultural, não existe o subsídio. A gente tem que lembrar que é o seguinte, não é que... o que é o subsídio? Vamos, já que eu estou assim, tendo bastante espaço aqui, até agradeço por isso. Pode falar. Eu vou fazer um exercício aqui com todo mundo, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você vai fazer um evento para 1.000 pessoas. Olha, eu quero fazer aqui, que seja, vamos colocar assim, eu quero fazer uma peça de teatro para 1.000 pessoas. Aí você vai e faz a sua conta. Você, olha, eu preciso alugar o espaço, eu preciso trazer os equipamentos de iluminação, preciso trazer a sonoplastia, o cenário, pagar os atores, tarará, tarará. Eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que para você fazer uma sessão dessa peça, você vai gastar R$900. Então eu vou gastar R$900 e eu vou colocar 1.000 pessoas lá dentro. Se eu cobrar R$10 por ingresso, eu vou faturar R$1.000, certo? Vamos falar para 100 pessoas, para a conta ficar mais fácil. 100 pessoas numa sala de cinema pagando R$10, você vai faturar R$1.000, certo? O seu custo é R$900. Você lucrou 100, beleza. Eu ganhei R$1.000, gastei 900, ganhei 100. Aí vem o Estado e fala assim, olha, você não pode cobrar inteira de quem for estudante.
Então, uma parte dessas pessoas vai pagar metade dos ingressos. Aí você pergunta, qual é o tamanho dessa parte? É uma pessoa? São duas? Vão vir 3, 4, 5 estudantes? Não sei. Pode ser que venham 5, pode ser que venham 100%, pode ser que os 100 sejam estudantes. Aí você faz a seguinte conta. Se todas as pessoas que vierem forem estudantes, eu vou ganhar R$500, porque eles não vão pagar R$10 a entrada. Fica no prejuízo. Exatamente. Você vai ficar no prejuízo. O que você faz instantaneamente? Você aumenta o valor do ingresso. Ele passa a não ser mais R$10. Ele passa a ser 20. E aí você fala, olha, quem quiser pagar meia vai estar me pagando 10, que era o valor que eu precisava originalmente. E é isso que acontece. Existe um estudo, como eu te falei, que mostra que, em média, 80% dos ingressos de equipamentos culturais são vendidos a meio preço. Isso significa o quê? Que a gente está pagando a metade do dobro. É uma coisa até simples de se dizer, né? E como eu te falei, existem outros estudos aqui, inclusive um bem interessante de 2017, que mostra como, depois da meia entrada, cada vez menos pobres foram aos equipamentos culturais. Então, isso é um grande problema. Então, isso que você está dizendo aí, esses R$40 aí, que era a média do ingresso de cinema cobrado aqui em São Paulo, isso daí já era o dobro do que o empresário deveria cobrar? Exatamente. A gente sempre pagou o dobro e não sabia isso? Exatamente isso. Na verdade, hoje, né? O que acontece? O benefício da meia entrada ele foi muito expandido. Então você tem, por exemplo, você tem meia entrada para idoso, você tem meia entrada para estudante. Até aí parece justo. Só que você tem meia entrada também para quem é doador de sangue. Você tem meia entrada também para quem tem, por exemplo, o cartão não sei das quantas, cartão de crédito tal. Tudo bem. Aí você tem meia entrada também para quem tem o serviço de streaming tal, para quem tem Netflix, para quem tem não sei o quê. Quando você põe isso no papel, o cara fala assim... Todo mundo paga meia. Todo mundo paga meia, exatamente. Aí, vamos pensar uma coisa. Quer dizer, imagina todo mundo não. A tiazinha faxineira paga inteira. Exatamente. A faxineira que não tem Netflix, que não tem cartão de crédito, que não doou sangue por algum motivo, que ainda não é idosa e que não estuda, essa pessoa, ela é expulsa dos equipamentos sociais porque todo mundo está pagando meia, menos ela. É a exclusão de algumas pessoas que precisam estar incluídas nos equipamentos culturais, com certeza. Muito bom. É um belo argumento, hein, Arthur? É um belo argumento. Eu confesso que hoje até me perguntaram na escola de manhã, um aluno me perguntou, professor, o que você acha aí da lei que vai acabar com a meia entrada, né? O aluno estava preocupado com isso. E aí, assim, eu não tinha olhado ainda bem o projeto e tal, andei meio atarefado desses dias, não deu nem tempo de olhar. E aí falei para ele, olha, eu não sei, né? Então, confesso que seria bom que todo mundo pagasse um preço justo, mas me parece que a meia entrada distorce o preço do ingresso para cima, que é o que você falou aí, né? Então, para mim, seria muito mais interessante que todo mundo pagasse o mesmo preço, né? Aí eu falei, apesar de eu não ter visto ainda o projeto e ainda não saber, porque a gente corre esse risco do empresário falar assim, tá bom, já que não vai ter mais meia entrada, eu vou deixar o preço alto, né? Mas também tem a questão da concorrência que você levantou. Então, faz muito sentido, né? Faz muito sentido porque tem muita gente fora da escola, tem muita gente fora das faculdades, gente que ganha pouco, né? Você pega, sei lá, um gari, né, que trabalha, né, para a prefeitura e tal. Então, essas pessoas elas deveriam ter um acesso facilitado aos equipamentos culturais e muitas vezes elas não têm. Por quê? Porque é caro para elas, porque elas têm que pagar inteira. Enquanto o sujeito que estuda lá naquela faculdade caríssima e que é um cara que tem, né, direito, poder aquisitivo para pagar o ingresso inteiro, ele paga metade, né? Que acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Já não querendo polemizar, mas é sempre uma discussão que se faz com a universidade pública, né? Que acaba sendo uma universidade que o sujeito que tem dinheiro, que pode fazer cursinho, que faz intercâmbio, não sei o quê, vai lá, passa na universidade pública, e o sujeito que trabalha, que se esfola a vida inteira e que quer fazer uma faculdade, ele tem que pagar uma faculdade particular, né? Por quê? Porque há uma distorção no acesso, né? Então, acho que a questão da meia entrada, da maneira que você colocou aqui pra gente, acho que torna as coisas claras, né? E se você está dizendo, e eu quero acreditar nisso, que
há uma boa vontade, digamos assim, ou uma percepção, para não dizer boa vontade, porque não é boa vontade, mas uma percepção de que você cobrar um preço justo, você aumenta a frequência do seu negócio, né? Aumenta o lucro do seu negócio. Então, acho que tem uma tendência bastante grande da coisa funcionar e ser benéfica para o cidadão paulistano. Se rolar do jeito que o deputado está falando, vai ser um golaço aí do Arthur. Porque ajuda os dois lados, né? Os empresários também estão vivendo, os empresários de cinema especificamente, estão vivendo uma crise absurda depois dessa pandemia. Vem em boa hora, né, Arthur? Vem em boa hora, se for o caso, né? Porque eles estão precisando ter mais gente nos cinemas, nos teatros e tal. Então isso pode ser um grande incentivo, né? Os cinemas estão vazios, na verdade, muita gente diz o seguinte: como é que fica o setor de eventos nisso tudo? Vamos pensar o seguinte: o pessoal dos eventos foram, com certeza, os que mais sofreram na pandemia, né? Todo mundo sofreu, mas especificamente ali o pessoal de turismo, o pessoal de bar, de restaurante, de eventos, foram os que mais sofreram, né? Eles foram os primeiros a serem fechados, os últimos a serem abertos, e ainda há, né, o medo, porque assim, se você fala assim, vamos falar de supermercado, de qualquer outra coisa, você que está com muito medo da pandemia, você ainda justifica, bom, mas eu preciso ir no mercado. A última coisa que a pessoa pensa em ir é em um equipamento cultural, né? Seja ele por puro lazer ou por aprendizado mesmo, ou para pura diversão, quando o cara vai numa festa, né? Então, esse pessoal, eles já sofreram demais. E eles ainda sofrem muito mais com uma questão que é uma questão nova. Porque quando você tem um mercado, entre aspas, estável, né, antes da pandemia, você ainda consegue, né, chutar alguma previsibilidade na proporção de meias entradas. É basicamente o seguinte: se eu estou fazendo a mesma festa há 10 anos e eu estou observando um padrão, eu consigo, às vezes, ali, jogar o meu ingresso um pouquinho mais para baixo para vender mais, contando com a expectativa que eu tenho de pessoas ali que vão usar a minha entrada, né? Se eu estou vendo, eu estou vendo que 80% usam, não chega a 90%. Você consegue ali, você tem uma gordurinha para você queimar. Quando você tem o fechamento completo do seu evento durante quase 2 anos e, de repente, uma reabertura gradual, qual é o padrão que vai se estabelecer? Você não tem como saber. Então, aí o cara fica naquela dúvida. Ou eu trabalho na margem de segurança, eu jogo meu ingresso lá em cima para eu não ter de forma alguma prejuízo com meias entradas, ou eu arrisco de novo e corro um altíssimo risco de tomar prejuízo, porque de repente mudou o padrão. De repente, sei lá, da minha festa que 70% iam com minha entrada, essa última que, sei lá, que a gente vai fazer vai dar 87,5%. Pronto, você tomou prejuízo. Então, esse PL vem justamente no sentido de amparar também, né, também o setor de eventos, porque é um PL que visa, claro, a inclusão dos mais pobres em equipamentos culturais, mas o efeito dele ampliado, né, também ajuda o evento, o setor de eventos. Então, é um projeto ganha-ganha. Não existe perda nesse projeto, né? E o que eu fico muito triste de ver, e essa é a parte que é muito, muito triste mesmo, são diversos veículos de mídia, inclusive grandes, falando uma série de bobagens sobre o projeto sem ouvir outra parte. Então, eu vou dar um exemplo para você. Enquanto eu estou com vocês aqui, nesse exato momento, me mandaram um vídeo daquele programa, por exemplo, Melhor da Tarde, com a Kátia Fonseca, onde ela ali, assim, ela não entendeu nada do projeto. E ela fala uma série de besteiras. Hoje à tarde também, o Gotino, né, falou uma série de besteiras também na Record. Depois você tem o Bom Dia São Paulo na Globo ontem de manhã, né, com o Rodrigo Bocardi ali, também não entendendo o projeto e dizendo que é uma falcatrua, porque esse deputado quer falar que está ampliando o benefício para todo mundo, quando na verdade ele está tirando. Sendo que na própria justificativa do projeto eu digo, eu estou ampliando para anular o efeito. Então, é triste de você ver que poucas emissoras, né, hoje e ontem eu passei os dias inteiros aqui dando entrevistas, fazem como vocês estão fazendo agora, Energia 97, de ouvir todo mundo, né? Você tem que ouvir, principalmente o autor do projeto, para mostrar a intenção. Pode concordar, pode discordar, mas o importante é ouvir as duas partes. Arthur, você discutiu com quem para elaborar o projeto? Você falou do André Sturm, você ouviu mais quem do ramo?
Olha, tem muita... Eu fico meio com receio de falar todos os nomes, mas eu vou dizer aqui quem faz parte... Mas a galera do cinema, do teatro, das casas de show... Sim, gente muito grande. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a Escola Recriarte Teatro do Arthur, os teatros West Plaza e Teatro Raposo, o secretário de Cultura de São Manuel, o secretário de Cultura de São Paulo, o Fábio Vilaverde, autor, Cristina Linhares, produtora cultural, André Ascioli, dos teatros Vivo, Teatro Eva, Hertz e Porto Seguro. Enfim, são muitos aqui. Isso não significa que eles apoiam o PL em si, não é isso. Mas eles fazem parte deste debate e existem outras pessoas que antes, inclusive, da criação desse PL, já se posicionaram publicamente sobre isso, como é o caso do ator Antônio Fagundes, né? O próprio ator Antônio Fagundes já disse, inclusive, se não me engano, foi em 2013, eu não vou lembrar agora o ano exatamente, a última frase da entrevista dele na época era maravilhosa, porque ele diz o seguinte: quem paga meia força o aumento da inteira. E é verdade, é exatamente isso. Como eu citei anteriormente, existem estudos aqui da Ancine mostrando que houve uma evasão ali dos equipamentos, dos cinemas, depois da meia entrada. Houve evasão, a meia entrada tirou o pobre do cinema. Existe um estudo da USP, inclusive, que o resumo do estudo diz o seguinte, eu achei também a frase maravilhosa: quem paga o ingresso integral acaba pagando mais caro, e quem paga meia tem um desconto efetivo de apenas 30% e não de 50%. O sujeito que pagou a inteira, na verdade, está subsidiando a meia. Isso aqui é o relatório de pesquisa de Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia e Contabilidade da USP. Então, não são achismos. Eu não acordei um dia e falei, olha, eu acho que não é isso, né? Então, tem muita gente, né? Se eu puder contar, mais uma historinha. O André Sturm, ele tem uma história bacana. Eu acho que o Paulo Cruz vai lembrar bastante, que o Paulo Cruz acompanha bastante o setor cultural. Uma vez o André Sturm, diretor do Belas Artes, ele falou o seguinte: eu quero trazer mais pessoas pobres para o meu equipamento cultural. O que eu vou fazer? De segunda-feira, eu vou dar meia entrada para todo mundo. Não tem essa de pagar inteira, né? Então, sei lá, se o meu ingresso durante a semana e o final de semana é 30, eu vou cobrar 15 na segunda-feira para todo mundo. E ele estava fazendo isso e começou a aumentar o fluxo de pessoas, principalmente mais pobres, indo no equipamento social dele, cultural dele. O que aconteceu? Chegou um estudante do Mackenzie, né? Então um estudante rico, e falou: olha, eu quero pagar meia da meia. Aí o Sturm falou: olha, não, eu já estou, né, concedendo o benefício da minha entrada para todo mundo. Esse estudante acionou o PROCON e o PROCON proibiu o André Sturm de dar meia entrada para todo mundo. Então a gente vê que não é uma questão de inclusão, né? É uma questão de narrativa, o que é muito triste, né? Porque essa brincadeira de fazer revolução, né, ela remete a algo que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, né, em período algum da história, que é beira ao tabelamento de preços. A gente tem que lembrar que durante a era aqui do Brasil, em que se tabelou preço, você não tinha produtos nas prateleiras, né? Quando o Sarney fez isso, foi um completo desastre. Então, eu realmente espero que a gente amadureça cada vez mais isso. Tem uma coisa curiosa aí, só um comentário rápido, claro, né, Arthur, que as pessoas reagem também a esse tipo de projeto que parece que você está tirando... Porque assim, a primeira impressão quando você escuta isso, acabou a meia entrada. Tá tirando benefício, né? E a reação que as pessoas têm, você disse aí de algumas reações da mídia e tal, geralmente elas têm a ver com aquela ideia de que o sujeito precisa, a qualquer custo, né, se manifestar em favor daquele que supostamente estaria sendo prejudicado. Então, ele não se preocupa em se aprofundar, em ler, ele quer só parecer que ele é uma pessoa que se preocupa com aquele que está sofrendo, né? Então, do ponto de vista prático do projeto, o projeto é interessante, é bom. Se você lê, se você escuta o autor, como é o seu caso, falar do projeto, ele passa a fazer todo sentido, mas a reação do sujeito que está lá na ponta da mídia, lá, ele não quer saber. Primeiro porque ele já tem uma predisposição a não gostar do Arthur Duval. Então, se ele já tem uma predisposição a não gostar do Arthur Duval, não importa o que o Arthur Duval faça. Então, qualquer coisa que vier
desse deputado, eu já tenho uma predisposição de não gostar, porque eu já parto do princípio que não é uma coisa boa, né? Então esse é o problema do nosso debate público atual, né? Então a gente nunca vai sair desse jardim da infância das discussões públicas enquanto as pessoas não tiverem capacidade de discernir as coisas antes de reagir, né? Mas então, eu espero que... Eu entendo, diga, Aldrin. Eu entendo um pouco a desconfiança das pessoas também, viu, Paulo Cruz e Arthur Duval? Porque eu tava lembrando aqui quando surgiu a TV a cabo no Brasil. Lembro da TVA. Não sei, vocês são muito jovens, vocês não devem lembrar. Eu lembro. Eu sou um velho caquético. Eu lembro que os canais da TVA, alguns deles eram até em espanhol porque não tinha português ainda. Isso, e era caro pra caramba, pouca gente tinha, ninguém conseguia assinar aquele negócio, só rico tinha TV a cabo. Tô falando de mais de 20 anos atrás. E aí a história era, não, quando vier mais operadoras de TV a cabo, aí a coisa tende a ficar mais barata, porque a concorrência, não sei o quê. E no final da história, vieram outras operadoras e todas estavam aí numa média Todo mundo cobra caro. R$200 era um pacote básico de TV a cabo. As TVs a cabo agora estão morrendo por causa do streaming, é outra história. Mas houve um momento que todo mundo que tinha TV a cabo pagava caro. Então é um exemplo de que nem sempre estimular a concorrência vai funcionar. Eu espero que dê certo, eu não estou torcendo contra, viu, Arthur? Acho fantástico a tua... É que na verdade tem um detalhe. Vamos pegar outro exemplo também que é bem claro. A gente fala de telefonia celular, né? Telefonia celular no Brasil é uma porcaria, é um lixo e é caro, né? A gente fala, não é barato. Aqui no Brasil, telefonia celular é cara e é ruim. Você fala, mas não tem concorrência? Aí a gente fala, quantas operadoras ali de celular a gente tem? Você pode contar na mão aí, nos dedos da mão quantas tem, e detalhe que na tua região provavelmente você vai contar menos ainda. Você fala, eu sei que existe a Oi, mas a Oi não pega aqui. Eu sei que existe a TIM, mas a TIM não pega ali, etc. E por que isso ocorre? Na verdade, não é porque a concorrência não gerou a baixa do preço ou a melhora da qualidade. É porque você tem uma baixa concorrência. Por quê? Porque você tem um mercado extremamente regulado. Quando você regula demais o mercado, quando você começa a criar muitas regras para que estas empresas prestem o serviço, você cria ali uma restrição de mercado para poucos players. É o que acontece também no caso dos mercados de saúde privada, né? No caso de planos de saúde. Então, por exemplo, quando eu pego e falo assim, eu vou dar um exemplo. Restaurantes, agora aqui em São Paulo, precisam ter taças de cristal para atender os seus clientes, certo? A quem você vai beneficiar? A quem já é restaurante grande e pode comprar taças de cristal. Se eu estou querendo agora abrir o meu restaurante, você vai me dificultar entrar no mercado, que é o que acontece, né? Principalmente nas telecomunicações, envolvendo inclusive o caso das TVs a cabo. Quando você vem com a internet de maneira acessível, então todo mundo agora quase tem internet, e você traz o serviço de streaming, aí sim você cria uma hiperconcorrência, porque você tem a concorrência não só das TVs a cabos e dos serviços de streaming entre si, mas de todos os criadores de conteúdo gratuito que estão nas plataformas gratuitas, como o YouTube, por exemplo. Então você abriu a concorrência do mercado de entretenimento visual, vamos chamar assim, por um leque infinito de players. É o que acontece também no mercado de cultura. A gente tem que lembrar que o cinema, ele não concorre só com o cinema. O cinema concorre com o teatro concorre com o espetáculo de dança, assim por diante. Então, você pega uma família que tem uma renda baixa. Essa família quer, no final de semana, usar parte da sua renda para lazer ou para cultura. Você vai ter a escolha sendo feita. Olha, esse final de semana nós vamos ao cinema. Final de semana que vem nós vamos ao teatro. Né? Então, é uma hiperconcorrência que já existe. Esse projeto ele não precisa acontecer para esperar a concorrência. A concorrência já existe. O que a gente precisa é que a conta fique mais clara e mais segura para que os preços se ajustem de maneira mais natural. Legal. Ô Arthur, obrigado, viu, pelas explicações. O Paulo Cruz estava preocupado, ele estava nervoso que ia ter que pagar R$800 para ver Lollapalooza, para ir no Lollapalooza. Agora ele vai pagar metade. Nem sei quem vai nesse negócio. Não, mas foi bacana as suas explicações. Eu vou torcer aqui para que funcione, né? Você não vai só entregar o projeto e passou, beleza, porque tem que ficar em cima depois, né? Para ver se os empresários vão seguir essa ideia, né? É mais do que um projeto, é uma nova mentalidade que você está tentando implementar.
Na verdade, assim, eu não posso dizer que é uma nova mentalidade, porque existem muitas pessoas já que defendem esse tipo de coisa que eu defendo muito antes de eu nascer, né? Você pega aí grandes, não só grandes teóricos, não tô falando, no livro tal estava escrito que ia acontecer isso. Não, você tem ali, inclusive, inúmeros pesquisadores mostrando que é assim que funciona. Preço, o empresário, eu quero frisar bastante isso daqui. O empresário, ele não é necessariamente altruísta, não é? O empresário não é bom mocinho, que legal, eu vou aqui baixar o preço porque eu sou legal, né? E o empresário também não é vilão. O empresário, ele só baixa preço se tiver concorrência. E é natural que seja assim, né? Então, o que a gente tem que estimular é justamente é o oposto desse negócio de vamos regular, vamos... E para mim, é do meu completo interesse mostrar cada vez mais, se essa lei for sancionada, que o efeito foi positivo, porque quando a gente lança uma ideia que parece nova, e isso acontece, você apanha muitas vezes até, não só de pessoas, eu não estou falando só dos mau caráter e dos oportunistas, que o Arthur Duval vão bater, mas pessoas que têm dúvidas honestas. O cara fala, poxa, eu ia no cinema, agora eu vou perder minha entrada, quer dizer, eu vou pagar mais caro. Existe esse tipo de dúvida. E quando você tem um resultado prático para mostrar, né, você sana. Então, apesar de eu já ter todos esses estudos e toda essa argumentação calcada em dados, né, de que a minha entrada deu errado, a gente ainda vai ter um reforço quando ela der mais certo ainda, ou quando o fim dela der mais certo ainda, quando a gente acabar com a minha entrada, e você vê na prática os ingressos baixando. Então eu quero frisar aqui, eu não só tenho compromisso de diversos setores de que isso vai acontecer, como se eu não tivesse esse compromisso, naturalmente isso acontece porque a concorrência faz com que o preço baixe. Mas, de qualquer forma, eu deixo um desafio aqui. Hoje é dia 29/10, às 17 horas. Eu estou ao vivo aqui na Energia. Peço que todo mundo recorte esse trecho e me cobre depois. Se esse projeto de lei for sancionado, a gente vai ver, né, se imediatamente depois os preços vão baixar ou vão subir. Não adianta também o cara vir daqui 2 anos e falar, o dia que o Arthur fez esse vídeo, o preço estava tanto, agora subiu. Mas aí tem inflação do ano, tem uma série de outras coisas. Não, tudo bem, legal. Legal esse desafio aí que você está propondo. Se baixar o preço, é um golaço. Parabéns, vamos ver, vamos acompanhar. Muito obrigado pelo espaço, viu? Valeu, obrigado Arthur Duval, deputado Arthur Duval. Obrigado, Arthur. Abraço, hein? Um abraço a todos, muito obrigado. A grande verdade.